Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo no universo da venda consultiva. E para isso, vamos usar os insights do especialista no assunto, Marcos Fábio Maza. A ideia aqui é entender um método que pode de verdade capacitar as equipes comerciais, mudar a forma de vender e, claro, trazer resultados muito melhores. Bom, e para começar, que tal uma pergunta bem direta, daquelas que fazem a gente parar para pensar? Olhar com sinceridade para os resultados atuais é o primeiro passo para qualquer melhoria, né? Pois é, se a resposta foi algo como dá para melhorar, então o caminho está bem aqui, nesses 4 pontos. E olha, o lance não é só vender mais a qualquer custo, mas vender melhor, de um jeito mais inteligente. O que isso quer dizer na prática? Primeiro, vender mais para quem já é cliente. Depois, fazer um trabalho tão bom que esse cliente não queira ir embora de jeito nenhum. Aí sim, com a casa arrumada, ir atrás de novos clientes. E para tudo isso acontecer, bom, a equipe precisa estar afiada, sempre melhorando. E sabe por onde tudo isso começa? Aqui, no planejamento. Muito antes de pegar o telefone ou marcar a primeira reunião. Venda consultiva de sucesso não é sorte, não é improviso. É pura estratégia, é trabalho bem feito nos bastidores. E esse tal planejamento se baseia em duas coisas bem simples, mas que são a base de tudo. Primeiro, para quem a gente vai vender, ou seja, quem são os clientes. E segundo, o que a gente vai oferecer, qual é o produto. Parece óbvio, né? Mas é aqui que o segredo se esconde. E por que esses detalhes são tão importantes? Dá uma olhada nesse número, 57%. É isso aí. Mais da metade dos clientes diz que o que mais importa para eles é a confiança. Isso muda o jogo completamente. Ninguém mais quer só um vendedor. O que se busca é um parceiro de verdade, alguém que entenda do negócio e que seja transparente. E se 57% já é muita coisa, se prepara para esse aqui, 82%. É a porcentagem de clientes que exige presença. E presença aqui não é só aparecer não, é estar junto, entender o que o cliente precisa e, o mais importante de tudo, cumprir o que foi combinado. É assim que se constrói a confiança, com consistência. Ok, confiança, presença, mas como se chega lá? A resposta está em ter um método. É isso que a gente vai ver agora, o passo a passo da venda consultiva. Um processo que realmente transforma o vendedor em um conselheiro de confiança. Basicamente, a venda consultiva vira o jogo. Em vez de chegar empurrando um produto, a ideia é primeiro entender o problema. É como se fosse um serviço mesmo, sabe? Onde o foco é conversar, investigar, para só depois, com o diagnóstico na mão, apresentar a solução ideal. E olha que analogia perfeita essa com a medicina. O vendedor consultivo é como um médico. Pensa bem, um bom médico não te dá um remédio sem antes fazer um monte de perguntas, sem entender todos os sintomas, né? É exatamente isso. A chave é perguntar, escutar e investigar para entender de verdade o que está acontecendo. Só aí vem a receita, a solução. E esse processo todo tem um mapa. São 8 etapas. Tudo começa na abordagem. Depois vem o diálogo, que é a parte de perguntar e ouvir para identificar as necessidades. Com o problema claro, aí sim é hora de oferecer soluções. É claro que vão aparecer objeções, e o passo 5 é sobre como lidar com elas. A partir daí, é ficar de olho nos sinais de compra, negociar e fechar a venda. E não para por aí não. O pós-venda e a autoavaliação fecham o ciclo. E agora, a prova de fogo. É aqui que o jogo é ganho ou perdido. A hora das objeções. Muita gente trava aqui, mas é onde os melhores se destacam. Porque pensa bem, uma objeção não é um não, é mais um me convença. Dominar isso é o que separa os amadores dos profissionais. Vamos ver um tipo bem comum de objeção, o ceticismo. Sabe quando o cliente até gosta do que ouve, acha o benefício interessante, mas lá no fundo ele pensa, será? Isso parece bom demais para ser verdade. Essa frase é clássica, né? É o puro ceticismo em ação. Repara que o cliente não está dizendo que não precisa da solução. Ele está duvidando que aquela solução específica consiga entregar o que promete. Então, como se lida com isso? A técnica é simples e muito eficaz. Nada de bater boca. A ideia é transformar a dúvida dele numa pergunta e, apresentar provas, dados, depoimentos de outros clientes, um caso de sucesso. Contra fatos, não há argumentos. Agora, vamos para outra objeção que, olha, é talvez a mais difícil de todas. A indiferença. É aquele cliente que está de boa, satisfeito com o que já tem. A gente sabe como é difícil fazer alguém mudar quando tudo está funcionando. Para que mexer em time que está ganhando, né? É a famosa zona de conforto.
E o pior erro aqui é chegar falando mal do que o cliente usa hoje. Isso só vai fazer ele se fechar, ficar na defensiva. A estratégia tem que ser outra, muito mais inteligente. E qual é a jogada? Primeiro, é preciso entender por que ele está satisfeito e concordar com ele. Depois, mostrar que a nova solução também entrega aquilo que ele gosta e, aqui vem o pulo do gato, entrega mais alguma coisa, um benefício novo. A ideia não é trocar 6 por meia dúzia, é mostrar uma evolução. Então, quando a gente junta tudo isso, um bom planejamento, um método claro e a habilidade de lidar com objeções, o que acontece é uma verdadeira transformação. Não é só aprender uma técnica nova de vendas, é sobre evoluir, subir de nível como profissional. Essa linha do tempo aqui mostra essa jornada de forma perfeita. Muitos começam na fase I, o especialista em desconto, que só sabe brigar por preço. Depois, evoluem para a fase 2, o especialista em produto. Mas o grande objetivo é chegar na fase 3, o especialista em soluções. Esse é o profissional que se torna um parceiro, que ninguém quer perder. E para fechar, vamos voltar ao começo com uma reflexão. Olhando para essas 3 fases, em qual delas cada profissional se encaixa hoje? E a pergunta que realmente importa: na opinião dos clientes, em qual fase eles nos colocam? Pensar nisso pode ser o primeiro passo para mudar o rumo de uma carreira inteira.